Vamos de ver as razões, né, de por que o sistema financeiro deveria ser regulado. Agora nós vamos ver as razões de por que alguns argumentos que ele não deve ser regulado, né? Então, é o que se chama de teoria econômica da regulação. Essa teoria econômica da regulação é uma teoria econômica liberal, né, geralmente contra a intervenção ou a regulação de mercados, né, ou pelo menos uma disposição que seja o mínimo possível. Então, uma das razões que seriam elencadas é que a regulação cria risco moral. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais regulação você tem, mais os consumidores ou os agentes do mercado se comportam de maneira diminui o monitoramento, né? Os consumidores diminuem o monitoramento do sistema, das instituições do sistema financeiro, ou o próprio sistema financeiro se comporta tomando mais riscos. Então, por exemplo, se as pessoas sabem que o Banco Central regula o sistema bancário, as pessoas podem ficar inclinadas, né, a assinarem contratos sem tomar devida atenção às cláusulas mais problemáticas de um contrato, né? Por outro lado, se por exemplo, o Banco Central atua como prestador de última instância, os bancos podem ficar mais irresponsáveis, né, em relação ao crédito que fornece. Então, a regulação, ela, para essa visão da teoria econômica da regulação, ela cria risco moral ao invés de reduzir contágio, por exemplo. O segundo problema que essa literatura aponta à regulação é que, invariavelmente, o regulador, o agente regulador, é capturado pelo regulado, por duas razões, basicamente. Porque o regulado, ele tem maior interesse do que, por exemplo, o consumidor. Então, o consumidor, o regulado geralmente são poucas ou uma menor quantidade de empresas, e os seus ganhos totais e perdas totais está ligado ao que acontece no sistema financeiro. Já o consumidor, eles são pulverizados e o que ocorre no sistema financeiro, né, no seu banco específico ou um contrato específico, pode não ter tanta importância assim para ele. De qualquer maneira, eles são agentes, né, que têm, em relação ao regulado, o consumidor tem muito menos informação do que o regulado, né? Uma segunda razão pela qual o regulador tem que ser capturado pelo regulado é que regulador e regulado têm relacionamentos muito próximos. Então, é muito provável que um regulador, um agente que era regulador, que deixa essa posição, não vá trabalhar no próprio mercado em que ele regulava, né? Ou vice-versa, que um agente que veio do mercado a ser regulado, um agente que vai se tornar um regulador, em geral ele vem do próprio mercado em que ele vai agora regular. Então essa proximidade leva, obviamente, vamos chamar assim, a distorções ou viesamento de comportamentos do regulador em relação ao regulado, né? Também é argumentado que a regulação aumenta os custos, né, de cumprimentos de regras. Quanto mais regulado for o sistema, mais custos do sistema terá, e isso encarece
a, a, a produção, digamos assim, de instrumentos financeiros, ativos financeiros que são negociados nesse sistema aí. E isso acaba prejudicando o consumidor por aumentar os custos ao consumidor. Da mesma forma, a regulação cria barreiras à entrada que acabam levando a oligopólio ou monopólio naquele setor. Porque, né, empresas incumbentes, quer dizer, empresas já estabelecidas, vão ter vantagens regulativas, né, regulatórias, em relação às empresas que estão fora do mercado, né, porque elas já têm as regras de estabelecidas que a protegem de alguma maneira, né, da concorrência. Isso também pode aumentar os custos dos consumidores. Então, essas duas últimas dois pontos, né, que são apontados da regulação como razões para não regular, conclui, né, se você somar os dois pontos, conclui tanto que a regulação reduz o nível de competição, quanto reduz a eficiência alocativa, por exatamente dificultar entradas e saídas e aumentar custos próprios da regulação. Então, esses argumentos dão conta de que a regulação ela torna o sistema menos eficiente, né? Ele não só não protegeria daqueles, por exemplo, do risco moral, por exemplo, como ampliaria custos, né? Tanto custos alocativos, né? Reduzir a eficiência alocativa, quanto custos mesmo de entrada e saída de competidores no sistema. Então, isso favoreceria às empresas incumbentes. Além dessa questão de regular ou não regular, obviamente é uma visão liberal, esses argumentos de não regular por aquelas razões, ainda o argumento liberal diz que, mesmo que tenha alguma regulação, que o agente regulador devem ser os próprios incumbentes ou aqueles agentes que operam naquele mercado, né? Então, por essa visão, os próprios agentes incumbentes, os agentes dentro do mercado, deveriam ser os reguladores. Por quê? Porque agentes que operam no mercado têm interesse, ou teriam interesse, em manter sua reputação dentro do sistema e o próprio bom funcionamento do sistema, o funcionamento eficiente do sistema. Além disso, os agentes que operam nesses mercados entendem melhor o funcionamento do mercado e acabariam produzindo, né, um regramento, um volume de regras menor do que agentes exteriores, né? Por exemplo, agentes públicos. Os agentes públicos, por serem mais cautelosos ou precaucionais, eles acabariam criando regras excessivas, exageradas, se comparado com os agentes do próprio sistema que saberiam precisar ou avaliar melhor o volume de regulação que deveria ter. Então, se o sistema fosse autorregulado, a teoria da regulação conclui e se consegue a mesma estabilidade com menor custo do que a regulação pública, né? Uma regulação criada pelo Estado
conseguiria. Mas será que a autorregulação resultaria em coisas tão positivas? Vamos ver, né? Será que sempre será necessário algum tipo de regulação? Isso é uma hipótese óbvia. A própria ideia de autorregulação sugere exatamente isso. Algum nível de regulação sempre vai ser necessário. Até porque mesmo que você parta do ponto de vista da autorregulação, sempre vai ter que haver uma terceira parte, um Estado, que, vamos dizer, arbitre disputas dentro dos próprios agentes autorregulados. Então, uma disputa entre os agentes que se autorregulam vão acabar levadas, né, a um terceiro agente, que seria a ordem pública, que finalmente regularia a relação entre os incumbentes, né, os agentes que já participam do mercado. Pessoas de fora do mercado não disponibilizarão de recursos para obter as informações necessárias para suas decisões. Obviamente, no mercado autorregulado, os incumbentes continuam com vantagem sobre os agentes de fora do sistema. E eles continuarão, pela própria hipótese da autorregulação, os agentes de fora continuarão com menos informações do que os agentes incumbentes. Então, esse é um outro problema que a autorregulação não soluciona. A autorregulação em si não soluciona. Os riscos que os não profissionais incorrerão deverá ainda ser maior do que os próprios membros do mercado. Então, a autorregulação que vai ser uma regulação mínima, não vai proteger adequadamente consumidores. Por quê? Porque os consumidores continuarão tendo um nível de informação abaixo, um nível de conhecimento abaixo dos incumbentes, né? E aí, esses agentes menos informados tenderão a fazer negócios mais arriscados e menos seguros, né? Ou aceitar fazer contratos mais arriscados e menos seguros, né? Então, se quem regula são os próprios agentes do mercado, obviamente haverá incentivo para que eles criem barreiras à entrada. Seria ilusão, né, acreditar que os próprios agentes autorreguladores não gostariam de defender os seus mercados através da regulação. Então, tudo isso representa, na verdade, uma fragilidade do argumento liberal para a não regulação. Embora você possa ter discussões sobre como regular certas coisas complexas, mas o fato é que no sistema financeiro a regulação é imprescindível, a regulação pública é imprescindível. E estamos vendo cada vez mais uma tendência de reconhecer que a desregulação no sistema financeiro tem levado a crises recorrentes, como era sugerido já, né, pelo Keynes e pelo Minsky, né? Então, a regulação é necessária, e os argumentos liberais, como a gente viu aqui, são extremamente frágeis em geral, mas em particular quando aplicado para um sistema financeiro em que as questões informacionais e de escala são fundamentais, né?